Que eu tava conversando com... Eu fui conversar com o padre. Mas agora você pode mudar. Né? Você pode... Você foi conversar com o padre? Então, eu fui conversar com... Eu estava explicando, né, que eu fui conversar com o padre, expliquei para ele que eu tinha o trâmite julgado da área, ele me falou acerca do protocolo que ele tinha pedido para... tinha a ordem para colocar essa imagem lá, e aí ele me forneceu, o padre Afonso, ele me forneceu o número do protocolo, aí eu fui até a prefeitura. Quando eu cheguei lá, e isso de 2009 até agora, final de 2012, eu fiquei indo lá na prefeitura direto à procura desse protocolo e não achava. Aí eu falei assim, padre, mas como o senhor tem um protocolo lá, sendo que eu vou lá, procuro lá na prefeitura e ninguém tem informação que tem um protocolo da igreja pedindo a colocação dessa imagem lá. E foi aí que ele pegou e me trouxe o número do protocolo. Eu chegando na prefeitura eu vi que não estava como o nome da mitra diocesana, por isso que eu não encontrava, estava como obras da prefeitura. Então quem liberou para colocar aquela imagem lá foi a prefeitura. Não, e quem está falando que você é invasor é a mitra diocesana. E você ficou sem entender. Eu fiquei sem entender, sabe por quê? Porque lá também... Aí, o pior de tudo, que eu fui na Secretaria de Obras do município e lá consta que a imagem não está lá instalada. Perante esse protocolo, se todas as pessoas forem lá acessar o número desse protocolo, consta que não, a imagem não está lá. Tem imagem porque nenhuma. Quando chegou na parte do protocolo, teve um pedido para que o topógrafo do município fizesse a topografia da área para saber se a área era privada ou pública. Então aí parou o processo. Por quê? Porque a área, eles constataram que a área era particular e que teria que ter uma assinatura do dono permitindo a instalação lá. Só que isso não aconteceu. Aí eu voltei na igreja, peguei as cópias do protocolo e mostrei para o padre Afonso. Falei, padre, o senhor falou que tinha a liberação da prefeitura para colocar lá, mas lá consta, na Secretaria de Obras, falou para mim que consta como não está nada instalado, porque o processo foi parado no ano de 2007, o processo ficou parado, por quê? Ficou parado na topografia porque não podia ser instalada a imagem lá, porque tinha que ver se a área era particular ou pública. E a área era particular e precisava de uma assinatura do dono para poder ser instalado. Então, e mesmo assim aí eu achei engraçado que foi instalada lá. E aí eu conversei com ele se não tinha como ele estar retirando a imagem da área, porque é uma obra que estava irregular e que até eu mesmo poderia, o município me aplicar uma multa em mim por achando que era você que eu que tinha colocado a imagem, e aí ficou nisso. Aí inclusive ele não se prontificou a retirar a imagem naquela época. Foi aí que inclusive eu fui e fiz uma representação na delegacia relatando que eu conversei com o padre, levei os documentos todos para ele, tudo que aconteceu. Eu tive que fazer um BO, que é um dos primeiros BO que estão aí, que vão ser anexados nessa reportagem, que eu fiz um BO não criminal contra ele, só relatando para mim ter assegurado os meus direitos. Que eu conversei com ele, fui lá, conversei tudo certinho com ele, expliquei, mostrei a papelada do trâmite julgado, aí ele falou para mim que teve pessoas que falaram para ele que ele podia instalar a imagem lá. Só que aí nós podemos ver que nem nesse protocolo aqui, pode acompanhar passo a passo até o término dele. Até o ano de 2012, até o final do ano de 2012, agora que eu fui ver lá no protocolo, de 2007 até 2012 estava parado nessa Secretaria de Obras. Por quê? Não conseguiram a liberação do dono, porque eu que sou possuidor daquela área, e ele não tinha nenhuma assinatura minha. Então na Secretaria de Obras ele falou, não, aqui lá que consta pra gente que não tem uma imagem lá. Inclusive eu até fiz um outro protocolo dizendo por que a prefeitura de Peruíbe, sendo que tem fiscais que ganham
que nós pagamos o salário dele com os nossos impostos, por que eles não fiscalizaram então aquela obra lá? Porque se um pai de família, ele se casa, tem só sua esposa, e depois de um tempo ali o casal gera filhos, e o pai de família vai e constrói mais um cômodo na sua casa, faz um puxadinho, o fiscal da prefeitura vai lá e multa. Multa por quê? Multa porque é lei, ele cumpre a lei. E por que ele cumpre a lei para um pai de família e descumpre a lei por causa de uma etnia religiosa, sendo que nosso país é um país laico? Nosso país ele não pode defender a religião de um e a religião de outra. Então eles têm que pegar e cumprir somente a lei. Cláudio, então agora você tocou num ponto chave, né? Porque eu já ouvi bastante gente falando, porque ele é evangélico, ele não gosta da... Não tem nada a ver com briga religiosa, nada a ver, né? Nada a ver. Inclusive, você é evangélico, mas isso daí não impede de você lutar pelas suas terras, entendeu? Isso. Eu achei que era isso. Não, é isso aí, não é? Não, eu de maneira nenhuma, eu respeito que nós somos um país laico e eu respeito todas as religiões. Eu acho que assim, cada um, ele segue aquilo que ele acredita e que ele tem fé. Exatamente. E eu fiquei sabendo também que você estava limpando a área aqui perto da Folha. Isso. Que você mandou limpar ali e que você é artesão. Você trabalha com madeira reciclada, né? Isso, Você faz peças, né? Artesanal. Madeira reciclada. E não sei, acho que foi seu vizinho, não sei quem que falou, que disse que você ia construir uma capela muito bonita lá para colocar a imagem e veleiro ali perto da Santa. Isso é verdade? É verdade. É verdade, porque como está aí como protocolo da prefeitura, e aquele terreno ali era da prefeitura, eu achei mais do que justo eu retirar de lá de dentro de um lugar onde não foi aprovado, de um processo que não foi aprovado, e colocar no terreno da prefeitura, porque por diversas vezes eu tive que subir lá, porque lá é uma área que tem um mato baixo, mas porém seco. No verão eu tive que subir várias vezes de noite, porque as pessoas vão lá, acendem vela naquele local e coloca lá e pega fogo no mato com medo de pegar. Nossa, porque é muito perigoso, porque ali é aquele mato seco. Quando chega no verão, várias vezes eu apaguei fogo de incêndio lá, que as pessoas vão e fazem outros ritos religiosos também naquela área lá, acendem fogos lá, vela, e deixa lá e pegando fogo no mato. E pessoas, como sabe que eu já resido nesse lugar desde 1996, pessoas, clientes meus e tudo, me ligam falando assim, tá pegando fogo aí no mato, porque desde... Aí você vai lá ver, são as velas que eles colocam lá. E desde 1996 eu tenho cuidado daquela área. Aí eu achei mais certo eu pegar e colocar no terreno da prefeitura, que fazer fica uma aqui embaixo também, ali, né? Evita das senhoras ter que subir aquela, lá, né? E ali também não tem acostamento, ali onde a Santa está, não tem acostamento, é um lugar perigoso. Depois que foi instalada ela lá, aconteceu vários acidentes naquele local. Você pode ver onde é o guarda-reio que tem lá, vários carros, vários acidentes, porque tampa a visão de quem está descendo e de quem está subindo. Então aconteceu vários acidentes naquele local. Então eu falei assim, não, eu vou retirar, porque eu dei a notificação para o padre. Eu falei assim, eu vou retirar ela com todo o carinho, vamos tirar. Foi falado para as pessoas que estavam me ajudando para tirar sem danificar nada, a imagem, e nós íamos instalar lá no terreno da prefeitura. E ali, inclusive, tem uma câmera que filma. Tem uma câmera lá que filma. Eu falei assim, não, se eu colocar ela aí, se eu colocar essa imagem lá nesse local, tem lá uma câmera que filma. Se alguém fizer algum ato que é ilegal, que não pode, a gente não podemos, a gente tem que respeitar todas as religiões, porque não pode, porque aqui mesmo no papel aí da nota de esclarecimento, eu vejo aqui falando que no terceiro parágrafo aqui, que nesse processo judicial que tramita perante a primeira vara da comarca de Peruíbe, processo de 653 de 2013, que a destruição da imagem está proibida através de decisão liminar até o julgamento da ação.
Mas quem colocou isso aqui, a imagem não pode ser destruída, porque eu não entendo nem até como eles mesmos, sendo da diocesana, diz que a imagem, depois da decisão judicial, se eles perder, vai ser destruída, porque eles vão destruir a imagem, mas não pode. Isso é algo que não pode, perante a Constituição brasileira, não pode. Isso aí é até crime. E de maneira nenhuma eu tive a intenção de destruir nada. Inclusive ia construir essa capela com veleiro lá para que não pegasse fogo nos matos. E de maneira nenhuma eu pensei em momento nenhum em danificar. Sabe por quê? Porque eu acho que nós temos que respeitar o direito de todas as pessoas. Exatamente. Porque as pessoas que iam lá acender as velas, adorar lá, várias vezes me encontraram lá, sempre me conversaram, são pessoas boas, entendeu? Só que cada um tem um segmento religioso. Mas não, aí nesse caso, Cláudio, não tem envolvimento nenhum, não, né, com você não ser da Igreja Católica, ou eles não serem evangélicos, não tem envolvimento nenhum. Não tem. Só para deixar esclarecido para todo mundo, porque tem várias pessoas falam, porque ele é evangélico. Isso aqui tem. Não, porque o padre não é evangélico. Então, não tem nada a ver, nada a ver. Eu acho você só assim, quer o que é de direito seu, que é a posse da terra que você está lá. E nós, como cristãos, segundo as Escrituras, diz que só há um verdadeiro Deus e vida eterna, que é Jesus Cristo. E são vários caminhos que levam à casa do Pai, né? E só há um caminho que leva à salvação. E Jesus ele vem dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Exatamente. A minha regra de fé é a Bíblia cristã. Então, porque no primeiro capítulo de João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, e o verbo fez carne e habitou entre nós. Então, o que eu sigo é a regra de fé segundo as Escrituras. Agora, cada um tem um segmento que quer. Eu, porém, procuro seguir as Escrituras, porque no princípio era o verbo era Jesus. Tá, então, Cláudia, mas não tem nada a ver com conflito religioso, nada a ver. Jamais. Da sua parte, você está isento de qualquer segmento religioso. Discriminação. Você só quer o que é seu de direito, que são as terras lá, que você está lá na posse do imóvel. Você não é invasor, não é isso? Não é isso. Você não é invasor, você está lá desde 96, e em 2006 você foi expulso de lá, só que o juiz reintegrou você. Isso. Se o juiz não tivesse reintegrado, você seria verdadeiramente um invasor. Verdadeiramente um invasor. Só que o juiz reintegrou você. Reintegrou. E assim... agora eu fiquei sabendo que estão dizendo que desde 2006 que foi colocado essa imagem lá. Só que eles provaram com um documento que desde 2006 que ela está lá? Não, engraçado que eu sempre fui o possuidor daquela área. Em 2006 eu fui retirado de lá com capangas, e eu não sei como que eles conseguiram instalar aquela imagem lá, porque eu mesmo, sendo possuidor, eu tinha 4 casas nesse local, todas mobiliadas, perdi todas as minhas coisas, todos os móveis. Então, mas aí você pode entrar pedindo na justiça o que você perdeu na época, porque já foi ainda está dentro do prazo. Inclusive, já tem um trâmite julgado, a pessoa já está condenada, já entrei com processo de ressarcimento de dano. O que eu quero dizer é que eu não sei como. Como assim, que eu não consegui pegar nem os meus pertences, e eles conseguiram instalar a imagem no mesmo lugar onde estava cheio de capangas armados lá, conforme está anexo no processo, no trâmite julgado dos desembargadores aí, que ele diz que a batalha campal instalada no local colocou o autor, que sou eu, numa contenda de Davi e Golias, porque foi mandado todo o procedimento que aconteceu na área, que deu esse trâmite julgado. Eu não sei como porque eles dizem que instalaram em 2006. Eu não tenho conhecimento de que foi em 2006 que eles instalaram. Eu não sei bem a data a qual ele foi instalado. Só que eu sei que quando eu fui recolocado na minha área em meados do final de 2009 para começo de 2010, que eu me deparei com ela lá e comecei a correr atrás para saber quem é que foi que conseguiu instalar lá. Só que ia na prefeitura ver se a igreja
feito um pedido lá e não conseguia, porque estava como departamento de obras da prefeitura. E eu fiz esse requerimento que eu fiz na prefeitura, ele foi assim foi no final de 2012 agora. Foi quando fiz esse requerimento que o padre me deu o número do processo. Aí que eu fiz o requerimento lá, que tem até esse protocolo aqui da prefeitura, que eu fiz esse requerimento lá para saber como que eles conseguiram instalar lá. Mas lá consta na prefeitura que a obra não tem não tá imagem lá. nenhuma lá. Que é o que consta na prefeitura. Então não foi nem a prefeitura que liberou também para diocesana colocar lá, porque lá consta que não está liberado. Porque não está liberado porque não tinha assinatura do proprietário. Como que eles iam poder colocar alguma coisa, quer dizer? Certo. Então